Olá, professor Ulisses, literatura, dando prosseguimento, às nossas aulas sobre o romantismo, tudo bem? Essa é a nossa terceira e última aula sobre a escola romântica, ok? Bem, hoje nós vamos falar sobre o romantismo na prosa, Nós já falamos anteriormente sobre as origens do romantismo, Falamos anteriormente, na aula passada, sobre o romantismo na poesia, as gerações românticas na poesia. Hoje nós vamos tratar da prosa romântica, que não costuma ser dividida em gerações, como na poesia. Na prosa, em geral, a gente faz uma abordagem mais geral, perfeito? Sem dividir em gerações, não fica bem caracterizada na prosa essa divisão em gerações, como você tem na poesia. Bem, eu poderia adiantar que a prosa do romantismo ela tem assim algumas particularidades que a tornam especial, Porque foi no romantismo especificamente que chegou ao Brasil, perfeito, ou pelo menos que se consagrou no Brasil, algumas formas literárias que antes não eram usadas, não eram comuns ou simplesmente não existiam, Ok? Eu poderia, por exemplo, antecipar que o livro de contos do Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, da geração ultra-romântica, certo? É uma das primeiras, digamos assim, amostras, da técnica do conto, da forma literária do conto na nossa literatura, perfeito? Mas a grande estreia na literatura brasileira durante o romantismo foi, sem sombra de dúvida, o romance. Como eu já falei em aula anterior, você não sabe, você não tem notícia, por exemplo, lá no quinhentismo, lá no barroco, lá no arcadismo, da presença do romance na nossa literatura. Simplesmente não havia romance na literatura brasileira nesse momento aí, tá ok? Então, a prosa romântica vai determinar a estreia nas nossas letras do romance, Tá? Mas a gente tem que fazer já uma ressalva, gente? Hoje, quando nós falamos em romance, logo vem à cabeça o quê? Uma obra, digamos, compacta, uma obra já pronta, Como alguns exemplos que eu poderia dar aqui para vocês: 20 Mil Léguas Submarinas, Júlio Verne, na linha civil de ficção científica, literatura de ficção científica, ou A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector, e já na linha assim, de um romance intimista, ok? Clarice Lispector, apesar de não ser brasileira de nascença, ela era ucraniana, é provavelmente o maior nome feminino da literatura brasileira na prosa, perfeito? Ou então, ainda, o Código da Vinci, de Dan Brown, perfeito? Esse daqui já na linha assim, mais de um romance policial, não é? Perfeito? Não sei se perceberam, mas eu trouxe aqui romances dos 3 séculos, Então, 20 Mil Léguas do século XIX, A Paixão Segundo GH do século XX, o Código da Vinci já do século XXI, perfeito? Então, quando a gente fala em romance, hoje a gente vem logo na cabeça da gente um livro pronto, um livro completo. Não era assim no início, gente? Lá no início do século XIX, perfeito? Surge na França uma coisa chamada folhetim, perfeito? O folhetim, ao contrário do romance como nós temos hoje, o folhetim era composto em partes, era publicado, era divulgado parte a parte, tudo bem? Então era assim, vinha publicado onde é que ele vinha publicado? Em periódicos, revistas, Dá para imaginar isso hoje? Você, por exemplo, começar a ler um livro, vem um capítulo de um determinado periódico, um jornal, por exemplo, essa semana que vem outro capítulo, e você continua lendo até o fim, até o final do romance, capítulo por capítulo. Não é uma coisa assim que hoje é meio difícil a gente imaginar. Porém, existe, é bastante popular
nos dias de hoje, um herdeiro direto dos folhetins, né? Que herdeiro direto é esse, né? Que espécie artística, né? Como é que eu diria? Herança dos antigos folhetins, as telenovelas. Isso mesmo, né? As telenovelas, que a gente vê nos canais televisivos aí, perfeito, elas são herdeiras diretas dos folhetins, né? Dá para puxar uma linha do tempo evolutiva, né, que vem lá no folhetim do século XIX, né, passando depois pelas radionovelas, pelas fotonovelas, até chegar hoje nas telenovelas, que também são chamadas de folhetins televisivos, né, porque, digamos assim, o estilo, a técnica é muito parecida, né? É um tipo de narrativa feito para prender a atenção, né, do leitor, no caso dos folhetins antigos, e do espectador, modernamente, o espectador das telenovelas, o telespectador, perfeito? Um tipo de narrativa rápida, ágil, né, cheia de cenas assim que tentam prender a atenção. Tem até um nome para isso, um nome técnico, que é o gancho. O que é o gancho? O gancho é aquele suspense, né? Aquele clima assim, meio de suspense no final de cada capítulo. Isso é muito comum. Qualquer pessoa que assiste a telenovelas, hoje em dia, as telenovelas, sabe do que eu estou falando, né? Então, no final de cada capítulo, geralmente tem um gancho, um suspensezinho. Para que serve isso? Para prender a atenção, a curiosidade, né, do leitor e do telespectador, modernamente, para levá-lo, né, a assistir ou ler, antigamente, o próximo capítulo. Entenderam? Isso é o que se chama de gancho. Então, isso daí já existia tanto nos romances antigos, de folhetins, como nas novelas que viriam depois, as radionovelas, as fotonovelas e as modernas telenovelas. Tudo bem? Então, é esse tipo de narrativa, em geral, feita para prender a atenção, para despertar a curiosidade. Não pode ser uma narrativa assim muito, como é que eu poderia dizer, muito lenta, muito assim, sem esses elementos assim, factuais que prendam a atenção, traições amorosas, crimes, né, momentos assim de tensão. Porque se não houver isso, o que é que vai acontecer? O público, né, vai se desinteressar, não vou mais ler isso daqui não vou mais assistir essa novela não, está chato, está aborrecido, não vai se interessar em ver o próximo capítulo. Então isso é uma característica própria dos folhetins. Os folhetins surgiram na França, né, no início do século XIX, né, assim vão aí 200 anos, perfeito? Então, no início, os folhetins franceses, depois os ingleses também, né, eles é que atraíam, despertavam a atenção. Era telenovela naquela época, era telenovela, numa época que não existia televisão, não existia nem rádio ainda, tudo bem? Então, era assim que as pessoas se distraíam, isso numa sociedade ainda pouco alfabetizada, a gente era uma parcela mínima da população que poderia se dar o luxo de ler esses folhetins, né? A população, de uma maneira geral, era composta de escravos ou pessoas iletradas, analfabetas, quer dizer, uma parcela mínima da população que tinha acesso a esse luxo, né, que era a leitura dos folhetins. Então, era considerado algo, como é que eu poderia dizer, né, uma distração, um entretenimento de classes mais abastadas, da elite, né, a leitura dos folhetins. Então, eles começam lá na França. Os primeiros folhetins que chegam aqui no Brasil são exportados para cá, tudo bem? Nós importamos esses folhetins lá da França, até que em determinado momento alguém, né, despertou. Peraí, né? A gente vai passar eternamente, vai passar o resto da vida importando folhetins lá da Europa, da França, da Inglaterra, sei lá de onde. Está na hora, né, de nós criarmos o nosso próprio folhetim, né? Está na hora de aparecer o folhetim brasileiro, ok? Então, a estreia do folhetim aqui no Brasil marca a estreia do romance na nossa literatura, tá certo? Então, no começo, os romances eram romances de folhetim, tá bom? Perfeito? Nós chamamos de romances
ok? E quais serão então os primeiros? Olha, um estudo assim mais rigoroso, né, como é o feito pelos estudiosos de literatura nas academias, né, digamos, nas universidades, etc., né, a tendência é apontar como o mais antigo folhetim da nossa literatura, certo? Um livro de um autor muito pouco conhecido, né? Um autor muito pouco conhecido chamado Antônio Gonçalves Teixeira e Souza. Tá? Teixeira e Souza, então, ele teria, digamos, esse mérito, né, de ter sido o primeiro autor da literatura brasileira a publicar um romance de folhetim chamado O Filho do Pescador, né? Perfeito? O Filho do Pescador, em 1843, né? 1843 seria o primeiro romance, o primeiro folhetim publicado no Brasil e não importado de fora, ok? Infelizmente o Teixeira e Souza ele ainda é muito pouco assim, considerado, muito pouco estudado. O fato é que a produção literária dele, por alguma razão, né, os críticos vão, né, que eu diria, levantar suas hipóteses, né, a produção literária dele não caiu no gosto popular, né, não fez o sucesso esperado, né, por ele. Perfeito? Não teve essa recepção esperada por ele. Ficou meio que assim, que eu diria, na obscuridade, no esquecimento, não teve esta aceitação popular esperada por ele, né? Mas para os estudiosos de literatura ele merece ser citado, é digno de nota, como tendo sido pioneiro. Pelo menos isso, né, gente? Pelo menos isso. Às vezes um autor entra para a história de uma tradição literária não pelas suas qualidades maravilhosas, né? Não por ele ser assim um gênio, né? Gênios nós temos, Machado de Assis, né? Temos Castro Alves, temos grandes nomes da nossa literatura, né? Já falei na Clarice Lispector, são autores geniais, Guimarães Rosa, tanto na prosa como na poesia, né? Nós vamos ter autores assim com talento, como é que eu diria, inquestionável, que destoam do restante. Mas, junto a isso, nós temos autores menores, né? Temos assim de talento, de expressão artística, etc., mas que entram para a história literária por conta de terem tido assim um mérito de serem os pioneiros, né? Então, vários exemplos que nós vamos ter disso. Eu citaria assim, só de lembrança, né, o Bento Teixeira, lá no Barroco, um poeta menor, mas que entrou para a nossa literatura, para a tradição literária brasileira, por ter sido autor do poema Prosopopeia, que marca a estreia do Barroco na literatura brasileira, certo? Bem depois, um sujeito chamado Teófilo Dias, também um poeta menos lembrado, menos conhecido, vai entrar para a literatura brasileira por ter sido introdutor do parnasianismo no Brasil. E assim, há casos e casos, né? Tudo bem? Então é o caso de Teixeira e Souza, tudo bem? Ele vai, o Filho do Pescador, ele vai marcar a estreia do romance no Brasil durante o romantismo, tá? Mas sem sombra de dúvida, isso aí ninguém questiona, né? Um grande folhetim, né? O primeiro folhetim a cair nas graças do público aqui no Brasil, folhetim brasileiro, a cair nas graças do público brasileiro, sem sombra de dúvida, foi um folhetim publicado por um sujeito chamado Joaquim Manuel de Macedo, né? E esse folhetim, todos nós conhecemos muito bem, se chama A Moreninha, isso publicado um ano depois do Filho do Pescador, em 1844. Com a publicação de A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, aí sim você vai ter um folhetim assim, de sucesso estrondoso na nossa literatura, tudo bem? É por isso que alguns livros de literatura, algumas apostilas, sei lá, assinalam A Moreninha e não O Filho do Pescador, porque A Moreninha foi o primeiro que realmente caiu nas graças do público, ok?
hoje em dia, nós, lendo a Moreninha, nós achamos uma história um tanto quanto, como é que eu diria, cor-de-rosa, né? Água com açúcar, aquelas coisinhas bem meio adolescente, paixões entre mocinhos e mocinhas, né? Rapazinho. Aquelas tem uma coisa muito, como é que eu diria, fora, né, da realidade que nós temos atualmente. Era uma outra sociedade, era um outro mundo, né? Um outro tempo em que a mulher, como é que eu diria, vivia apenas à espera da chegada de um príncipe encantado, queria desposá-la, né? A mulher vivia à espera do casamento. É uma outra sociedade, um outro mundo. A gente tem que entender, quando a gente lê uma obra literária, a gente tem que contextualizar a época em que ela foi produzida. Se não for ler uma obra literária com a nossa mentalidade do século XXI, por exemplo, ele não vai apreender, né, aquela realidade ali que ela nos expressa, né, aquele momento, aquele contexto que ela está sendo. Você tem que contextualizar para você poder compreender. Então a Moreninha foi realmente, como eu falei, o primeiro grande sucesso, o primeiro folhetim realmente bem sucedido na literatura brasileira. Tá ok? O Macedo, né, ainda publicou muitos outros livros depois, muitos outros, né? Ele é um escritor com uma produção bem vasta, foi um escritor com uma produção bem vasta, porém, nenhum outro livro dele, né, nenhum outro folhetim repetiu o sucesso inicial da Moreninha, tá certo? Muito bem, ok? Então, romance de folhetim, os primeiros: O Filho do Pescador, 1843, e A Moreninha do Macedo, em 1844. Tá? Bem, aí vamos ver agora outros autores que vieram em seguida. Eu destacaria dois deles. São muitos autores, né, gente? Muitos autores vão aparecer na prosa do nosso romantismo, não há tempo para falar de todos. Eu citaria, por exemplo, assim rapidamente, Bernardo Guimarães, né? A Escravizaura, né? A obra mais conhecida dele. O Visconde Né, né, de Inocência, tá certo? Franklin Távora, o Cabeleira. Então são muitos autores. Posso até estar cometendo aqui um deslize, deixando gente de fora. A gente não pode esquecer, por exemplo, que Machado de Assis, né, também. Machado de Assis, a gente conhece Machado de Assis mais pela obra realista dele, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Dom Casmurro. Mas a verdade é que Machado de Assis estreou no romantismo, né? A primeira fase machadiana, né? O primeiro momento de Machado de Assis, ainda jovem ainda, né? Machado de Assis mais jovem, é publicando romances como, por exemplo, Helena e Yaya Garcia, né? Então são obras românticas, obras da fase romântica de Machado, né? Inseridas geralmente por romantismo mais tardio, né? Ok? Mas os dois nomes que eu gostaria de focalizar, né, de dar assim, uma atenção especial, né, para eles nessa aula sobre a prosa do nosso romantismo, são esses daqui. Ok? Primeiro, esse senhor aqui, Manuel Antônio de Almeida. Ok? Manuel Antônio de Almeida, gente, ele escreveu, até onde a gente saiba, um romance de folhetim, que fez um sucesso relativamente grande na época, né? Mas o que chama a atenção desse livro do Manuel Antônio de Almeida, né, é assim, o fato dele destoar, né, dele ser diferente de tudo quanto há mais no nosso romantismo. É um caso singular, quase uma anomalia literária, perfeito? Uma anomalia literária. Tá certo? Na biologia, a gente diria quase que foi uma mutação, né? Pareceu uma coisa completamente diferente, né? Uma coisa completamente diferente daquilo que seria o normal, né? Dentro daquela categoria ali. O que há de tão diferente assim nessa obra do Manuel Antônio de Almeida? Primeiro, vamos dar o nome da obra, né? Claro, Memórias de um Sargento de Milícias, né? Memórias de um Sargento de Milícias foi publicado pelo Manuel Antônio de Almeida
em folhetim, né? Em folhetim no início dos anos 1850, começo dos anos 1850, 1851, 1852. O folhetim, só lembrando, não era publicado tudo de uma vez, né? Era parte a parte. A publicação começava em um ano, terminava em outro ano, né? Era lento, era capítulo por capítulo, parte por parte, perfeito. Depois ele vai aparecer em livro, no formato já definitivo, lá em 1854, se eu não me engano, aí já aparece o Memórias do Sargento de Milícias, uma forma definitiva, tá? Mas o que chama tanto a atenção, né? Primeiro, alguém pode estar estranhando também como ele só publicou um livro, né? E merece ter destaque na nossa aula. Olha, quando se trata de literatura, quando se trata de arte de uma maneira geral, não interessa tanta quantidade não, né, gente? Interessa a qualidade, a originalidade, né? Que vai definir o valor de uma obra literária, de uma obra artística, a sua originalidade, a sua singularidade, né? Dentro de uma tradição. Então, a gente tem casos de autores que escreveram dezenas de obras literárias, etc., romances, né? Novelas, e nem por isso figuraram na nossa tradição literária, nem por isso aparece o nome deles nas obras, nos livros de literatura. Por outro lado, você vê autores que escreveram um livro só, a vida inteira, né? De poesia ou de um romance, seja lá o que for, e pronto, já marcaram o nome deles ali, né? Um dos maiores poetas brasileiros do século XX, né? Um sujeito chamado Augusto dos Anjos, lá do pré-modernismo, escreveu praticamente um livro, né? Que depois foi acrescentado de alguns poemas esparsos, né, que foram encontrados póstumamente. O nome atual é Eu e Outras Poesias. É o único livro do Augusto dos Anjos. Não interessa. Ele tem o nome dele garantido ali na nossa poesia, um poeta extremamente original, singular, ok? Então não é a quantidade que vai determinar isso, né? Então o Manuel Antônio de Almeida foi um autor que morreu relativamente novo, né? Se não me falha a memória, ele morreu num naufrágio, se não me falha a memória, 30 e pouquinhos anos, e era jornalista. Então ele nos deixa esse livro, Memórias do Sargento de Milícias, é um livro que, como eu falei, destoa do romantismo. O romantismo, só lembrando, né, gente, uma característica geral do romantismo, mais ou menos comum, né, às várias gerações, é a idealização. Só na última geração isso vai diminuir, mas a idealização, né? O romantismo ele tende a idealizar as coisas. A pátria é idealizada, o índio foi idealizado, né? A mulher era idealizada. Essa idealização, no Manuel Antônio de Almeida, no Memórias do Sargento de Milícias, você não vê sombra disso. No Memória do Sargento de Milícias, o Manuel Antônio de Almeida descreve as pessoas da sociedade carioca daquele tempo. É um livro ambientado no Rio de Janeiro, a capital, né? Rio de Janeiro, lá na época lá do rei, Dom João VI, né? Perfeito, ambientado naquela época, lá é situado historicamente, temporalmente, cronologicamente lá naquela época, ok? Então ele descreve as pessoas de uma forma realista, de uma forma como as pessoas realmente são. Ele não vai idealizar, perfeito? Ele vai descrever os tipos humanos com todos os seus defeitos físicos, morais, etc. É uma obra assim, que tende a reproduzir a vida em sociedade naquele momento, como as coisas realmente eram, perfeito? Então, tem um valor histórico inquestionável, a Memória do Sargento de Milícias, porque ele faz uma descrição, às vezes, pormenorizada, de festas populares que havia naquele tempo, festas religiosas, procissões, né, costumes que as pessoas tinham daquela sociedade. Então, uma obra que tem um valor histórico e sociológico muito grande, né? O autor não estava interessado em divagar, como é que eu diria, imaginar um mundo possível, né? Estava sonhando com índios heróicos, lá no meio da selva amazônica, não, ele estava simplesmente retratando, como um bom jornalista que ele era jornalista, né? Manuel Antônio de Almeida, retratando a sociedade daquele tempo. Então, é uma obra que tem um valor inquestionável
nesse sentido. E também é uma das primeiras obras, se não for a primeira da nossa literatura, a colocar um povo como personagem, né? Quando você fala lá na Moreninha, por exemplo, você está falando de uma sociedade burguesa, né? da elite, você está retratando a vida, como é que se diz, social, daquela faixa mais elevada, né? Da população, ok? O povo não aparece ali com toda assim, com toda a sua presença, o povo ali não é ressaltado. Já no Memórias do Sargento de Milícia, sim, né? Você vai ter, de certa forma, a estreia do povo brasileiro na literatura, do homem comum, do homem do povo, né? Ok? E poderia ser coincidência, mas não é, né? É uma obra que tem uma vertente cômica, né? Ela envereda para o humor em vários momentos, né? Por que eu digo que poderia ser coincidência, mas não é? Porque a partir do momento que você retrata o homem do povo, o homem comum, né? Tradicionalmente você toma um direcionamento, toma uma direção de uma obra mais cômica, mais humorística. A própria palavra comédia, né? Ela tem a mesma raiz da palavra comum, né? O homem comum, entendido? É claro que depois, lá na frente, lá no naturalismo, por exemplo, já tem depois, aí você vai ter elementos populares, das camadas mais populares, marcando presença na literatura sem essa abordagem cômica, né, gente? Aí é uma outra aula, um outro momento que a gente contempla ali. Mas então eu queria chamar a atenção disso. A Memórias de um Sargento de Milícia é uma obra que destoa de todas as outras obras do romantismo. Todas. Você não vai encontrar um único romance que se emparelhe com ele, né? Que seja similar a ele dentro do nosso romantismo. Ok? Então isso daí é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção desde já. Outro autor que merece esse daqui, sem sombra de dúvida, esse daqui simplesmente foi o maior nome do romantismo brasileiro na prosa, é o cearense José de Alencar, né? José de Alencar, gente, antes de Machado de Assis, grande Machado de Assis, despontar na nossa literatura, né? O Machado de Assis ele vai realmente, como é que eu diria, despontar como um nome principal da literatura brasileira, da prosa brasileira, lá no realismo, né? Depois da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e você vai ter um Machado de Assis assim, como é que eu diria, como um sol, né? Iluminando ali, né? E ofuscando tudo em volta, né? Antes disso, o grande nome do romance na literatura brasileira, sem sombra de dúvida, é José de Alencar, né? José de Alencar foi um autor que teve assim a produção mais vasta, mais abrangente durante o nosso romantismo. Ele teve assim uma pretensão muito grande, né? Ele foi assim um sujeito muito audacioso, né? Como assim? José de Alencar ele se propôs a retratar na sua obra literária assim uma espécie de painel, né? Gigantesco do que seria o Brasil, né? Era uma pergunta que ainda era feita naquele tempo, né? Que ainda se questionava muito. Não, vocês não se esqueçam que o romantismo foi a primeira escola da era nacional, a primeira escola a estrear no Brasil independente, né? Então havia essa pergunta no ar, havia esse questionamento: o que é o Brasil? Né? Parece que não havia ainda uma resposta pronta para isso. O que é o Brasil? O que vem a ser o Brasil? Quais são as características do homem brasileiro, da cultura brasileira? Essas questões ainda estavam em aberto. O José de Alencar era como se ele tivesse se colocado a missão, a tarefa de responder isso na literatura, né? Ele faz aqui no nosso país, na nossa nação, né? Algo mais ou menos parecido com aquilo que um sujeito chamado Honoré de Balzac fez lá na França, né? Balzac ele se propõe a retratar na sua obra literária, que é uma obra monumental, né? Uma obra monumental, ele se propõe a retratar ali
sociedade francesa, os tipos que compõem essa sociedade, né? As diferentes nuances dessa sociedade. José de Alencar faz alguma coisa parecida aqui na nossa literatura, certo? É claro, né, gente, que valeu pela ousadia, pela ambição literária dele. Mas é um trabalho quase que sobre-humano isso aí. Isso aí é um trabalho para gerações de autores, não para um autor só, né? Ele deu uma contribuição dele, fez o possível. Mas eu até me arriscaria a dizer que até hoje, no século XXI, essa pergunta, o que é o Brasil, né? O que define o Brasil, não foi totalmente respondida, né? Mas José de Alencar, ele se propõe a responder isso lá no século XIX. Então José de Alencar, nessa sua ambição de representar o Brasil num painel gigantesco, uma visão panorâmica do Brasil na literatura, na obra literária dele, ele divide, de certa forma, a obra literária dele em 3 linhas ou 3 vertentes, ok? Não são fases, não tem primeira fase, segunda fase, terceira fase, são linhas, vertentes, elas são concomitantes, quer dizer, ao mesmo tempo que ele está escrevendo um livro sobre indianismo, por exemplo, ele está escrevendo outro sobre a vida urbana do Rio de Janeiro, são fases, não. Uma coisa é concomitante com a outra, elas se alternam, tudo bem? Então vamos falar rapidamente, para encerrar a aula, sobre essas 3 vertentes da obra alencarina, né? Do nosso maior escritor do romantismo, tá? Então as vertentes na obra de José de Alencar, a primeira vertente é a histórica. José de Alencar se propõe a fazer assim, como é que eu diria, uma retomada da nossa história, abordando aí diferentes momentos. Um momento pré-colonial, antes da conquista do Brasil, propriamente dita, da colonização do Brasil. Aí a gente teria aí algumas obras, como por exemplo Iracema, né, a principal, e Ubirajara, né, que abordam aquele momento assim que o Brasil ainda está na mão dos indígenas, dos nativos, mas você já tem os primeiros contatos, né? Iracema, você tem a Índia Iracema, né, se apaixonando pelo branco Martim, perfeito? Aliás, essa personagem Iracema, né, uma personagem alegórica, tudo indica. Iracema tem as mesmas letras da palavra América, né? Então, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, representaria aí a América virgem, América ainda intocada pelo homem branco. Então esse vai ser o primeiro momento dentro da vertente histórica, aquele momento pré-colonial, em que os índios ainda estão no controle, mas já estão começando a ver os primeiros contatos. Dentro dessa vertente histórica, você vai ter um segundo momento, já abordando a era colonial. Você vai ter romances como, por exemplo, Guarani, né? Romances como, por exemplo, as Minas de Prata, tudo bem? A Guerra dos Mascates, aí pronto, aí você já vai ter uma abordagem histórica do tempo da colonização brasileira. Então é o retorno ao passado próprio do que a gente falou, do espírito romântico, na busca pela identidade histórica da nação, ok? Uma segunda vertente é a regionalista. Aí, ao invés de ser uma abordagem histórica, é uma abordagem geográfica do Brasil, né? Abordagem geográfica. O Brasil é um país imenso, um dos maiores países do mundo em território, certo? 5º, se não me engano. Então, o Brasil é diferente em várias regiões, é composto por diferentes tipos humanos, climas diferentes, ambientes naturais, fauna, flora, etc. É muito diversificado, tá? Então ele vai se propor a fazer um apanhado geral dessas diferentes regiões do Brasil. Isso aqui vai transparecer em alguns romances dele, especialmente o sertanejo, que ele volta lá ao Nordeste. José de Alencar é nordestino, né, cearense. Ele volta ao sertão nordestino e faz uma abordagem literária
daquele universo lá do sertão nordestino, da caatinga semiárida, né? Perfeito? Mas isso tudo assim uma visão romântica, como não poderia deixar de ser, né? Há uma idealização. O vaqueiro nordestino na obra do sertanejo parece mais ou menos como se fosse um cavaleiro medieval aqui no Brasil, né? Tá certo? Aquela roupa de couro do vaqueiro, aquele gibão, sei lá, aquela roupa, né? Como se fosse a armadura dele, né? Então era toda uma abordagem, todo aquele clima, aquele espírito cavalheiresco próprio do mundo medieval transposto para cá. Certo? Chega a ter no sertanejo um capítulo que aborda um torneio, parecido com aqueles torneios medievais lá, né? Um cavaleiro corria contra o outro, né? Com uma lança na mão para derrubá-lo. Né? Quer dizer, há uma idealização, esse processo para o Nordeste do Brasil, aquele espírito cavalheiresco lá da Idade Média. Mas então, assim, o sertanejo e o gaúcho também, outra obra do José de Alencar, que tem essa abordagem regional. Né? É claro, gente, o José de Alencar ele precisaria ter 2 vidas, pelo menos, né? Para poder dar conta, né, do tamanho do projeto que ele quis abraçar. Né? Então foi realmente assim, ele fez bastante, né, diante do que ele se propôs, mas é um trabalho para mais de uma vida, né, gente? É muita coisa. E finalmente, a vertente urbana do José de Alencar. Fechando a nossa aulinha de hoje, né? Já está um pouquinho adiantado o tempo. Fechando a nossa aulinha de hoje, a vertente urbana. Na vertente urbana de José de Alencar, aí a ambientação é do Rio de Janeiro, né? É a vida na corte, na capital, na capital da nação do país naquele momento, que é o Rio de Janeiro. Tudo bem? Nessa vertente urbana, vamos ressaltar os famosos perfis femininos do José de Alencar. Que perfis femininos são esses? Senhora, Lucila e Diva. São as obras. Alguns dizem que é o Alencar para adultos, né? Perfeito, é o Alencar para adultos, é um tipo de literatura mais adulta, né? Como é que eu diria? Vai mexer em questões mais delicadas, questões assim que exigem assim uma contemplação mais cuidadosa, questões como, por exemplo, a prostituição na Lucila, ou então aquele casamento comentado, aquele casamento por conveniência, né, da senhora, por exemplo, né? Então essa vertente urbana do Alencar, ela vai se aproximar muito daquilo que nós veremos numa fase posterior, na abordagem realista, né, do realismo, ok? Há uma aproximação muito grande da vertente urbana do José de Alencar, desses perfis femininos, com aquela abordagem realista que a gente vai encontrar depois, né, na obra do Machado de Assis, aqui no Brasil, na obra do Eça de Queiroz, lá em Portugal, né, Gustave Flaubert, na França. Então já essa vertente urbana do Alencar já seria mais ou menos, né, assim, numa perspectiva, né, que eu diria mais livre, né, uma abordagem mais livre, já seria uma fase um momento de transição para o realismo, né? Momento de transição para o realismo. É por isso que às vezes dá para confundir, não é, gente? Dá para confundir um pouquinho, às vezes, a vertente urbana do José de Alencar com a fase romântica do Machado de Assis. Às vezes a gente fica em dúvida, Helena, do José de Alencar ou do Machado de Assis. Ninguém vai pensar que Iracema, por exemplo, é do Machado de Assis. Né? Machado de Assis não tem obra indianista, né? Ok? Mas quando você pega essa vertente, essa linha urbana do José de Alencar, às vezes dá para confundir com o Machado de Assis, viu? Dá para a gente ficar em dúvida, né? Pô, Helena, Lucila, quem é de quem? Então, isso que eu queria então fazer essa ressalva aí sobre a obra do José de Alencar, um grande nome da prosa romântica no Brasil, de longe, né? O nosso José de Alencar. Machado de Assis, ele estreia no romantismo, como eu falei, e a gente poderia colocar o Machado de Assis
uma segunda posição, talvez, em relação a José de Alencar no romantismo. A partir do momento que Machado estreia no realismo, Memórias Póstumas, aí ele toma cena, né? Ele toma cena como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, né? Pelo menos até hoje, meio que questionável esta supremacia machadiana na prosa brasileira. Pessoal, com isso nós encerramos, depois de 3 aulas, encerramos a parte do romantismo, certo? Então, acho que nós vimos de forma bastante satisfatória aqui essa escola, que realmente é uma escola muito importante lá do século XIX. Próxima aula, então, a gente já vai começar a abordar o realismo, né? Ok? Até a próxima.